O Vaticano guarda segredos fascinantes sobre sua imensa riqueza acumulada ao longo de 2 milênios. Em 2022, durante uma rara divulgação de dados financeiros, o padre Juan Antônio Guerreiro Alves, ex-responsável pelas finanças da Santa Sé, revelou à imprensa vaticana que os ativos totais da instituição chegavam a 5 bilhões de dólares. Essa foi uma das poucas vezes em que um alto representante da igreja apresentou números concretos sobre o patrimônio da cidade-estado, tanto dentro quanto fora de seus muros. Pouco se sabe, por exemplo, sobre o valor real de sua impressionante coleção de obras de arte, manuscritos, documentos históricos e objetos raros, que, se fossem leiloados, quebrariam recordes mundiais de vendas. Essa instituição milenar, que já teve papas admirados por sua bondade e carisma, mas também outros envolvidos em polêmicas e controvérsias, desempenhou papel central em eventos marcantes da história ocidental. Ao longo dos séculos, acumulou riquezas de maneiras surpreendentes, algumas delas pouco conhecidas. Antes de explorarmos esses detalhes, vale lembrar que acompanhar conteúdos como este ajuda a entender melhor como o Vaticano se tornou um dos maiores acervos de tesouros do mundo. Um dos maiores mistérios envolve a quantidade de ouro sob controle da Igreja Católica. Ao longo de 2000 anos, a instituição reuniu uma vasta coleção de objetos valiosos, muitos deles feitos inteiramente ou parcialmente desse metal precioso. Esses itens estão espalhados não apenas no Vaticano, mas também em milhares de catedrais e igrejas ao redor do planeta. Essa dispersão torna quase impossível calcular com precisão quanto ouro pertence especificamente ao Vaticano ou à Igreja como um todo. No entanto, alguns dados já vieram a público, como as reservas do Instituto para as Obras de Religião, conhecido como Banco do Vaticano. Em 2015, essas reservas foram avaliadas em 20 milhões de dólares. Considerando o preço médio do ouro na época, cerca de 160 dólares por onça troy, isso equivalia a aproximadamente 17.241 onças, ou 56 quilos do metal. Esse ouro pode ser facilmente negociado no mercado, mas o que está incorporado em obras de arte e objetos sagrados e mais difícil de converter em dinheiro, já que a política da igreja prioriza a preservação de seu patrimônio. Quando uma igreja é demolida por questões urbanísticas, os metais preciosos encontrados ficam sob responsabilidade da diocese local, que os administra de forma independente. Os museus vaticanos abrigam cerca de 70 mil obras de arte, das quais 20 mil estão em exposição permanente. Esse acervo inclui algumas das peças mais importantes da antiguidade clássica e pinturas renascentistas que marcaram a história da arte. A origem dessa coleção monumental remonta ao cardeal Giuliano della Rovere, que, ao se tornar papa em 1503, com o nome de Júlio II, transferiu suas obras pessoais para o pátio do Belvedere. Lá, criou um jardim decorado com esculturas famosas, como o Apolo do Belvedere, o grupo de Laoconte e seus filhos. Com o crescimento do acervo, novos espaços foram construídos para abrigá-lo, além das docões de famílias poderosas que viam seus membros se tornarem papas. A coleção também se enriqueceu com tesouros arqueológicos encontrados nas catacumbas romanas durante as obras da Basílica de São Pedro e da Catedral de São João de Latral, além de outras escavações realizadas em Roma. A história dos museus vaticanos começou em 1447, quando o Papa Nicolau V encomendou ao arquiteto florentino Bernardo Rossellino o projeto de uma nova basílica e ao pintor Fra Angelico a decoração da Capela Nicolina. Décadas depois, em 1471, o Papa Sisto IV mandou erguer a Capela Sistina, inicialmente decorada com afrescos de artistas como Sandro Botticelli e Pietro Perugino. Mais tarde, o Papa Júlio II contratou Michelangelo para renovar a decoração do teto, uma das obras-primas da arte ocidental. Em 1740, o Papa Bento XIV reorganizou as salas dos museus sacro e profano, incluindo o gabinete de medalhas. Nas últimas décadas do século XVIII, os papas Clemente XIV e Pio V expandiram o acervo com a criação do Museu Pio Clementino. O movimento iluminista e as descobertas arqueológicas de estudiosos como Johann Joachim Winckelmann impulsionaram a exposição das coleções vaticanas. Em 1800, o Papa Pio VII encarregou Antônio Canova de criar a primeira secção da Pinacoteca, e em 1837, o Papa Gregório XVI inaugurou o Museu Gregoriano Etrusco, seguido pelo Museu Gregoriano Egípcio o Museu Gregoriano Profano. Em 1932, o Papa Pio XI abriu a Pinacoteca, que reuniria pinturas levadas por Napoleão e devolvidas em 1815, e fundou o Museu Missionário Etnológico em 1927. Nos anos 1970, o Papa Paulo V criou o Museu das Carruagens. No coração do Vaticano, a Capela Sistina e um dos locais religiosos mais famosos e visitados do mundo, especialmente pelos afrescos pintados por Michelangelo Meliccio do século XVI, a pedido do Papa Júlio II.
Milhões de pessoas passam por seus portões todos os anos, gerando uma receita significativa para os cofres da Santa Sé. Como as pinturas murais são praticamente impossíveis de avaliar em termos financeiros, costuma-se dizer que o valor da capela é incalculável. No entanto, um banqueiro chegou a estimar que todo o patrimônio artístico do Vaticano poderia valer até 15 bilhões de dólares, sendo a Capela Sistina responsável por uma parte considerável desse montante. Curiosamente, para construir a Basílica de São Pedro, o arquiteto Bernini usou materiais retirados de outras construções romanas. A basílica, iniciada em 1506 no local onde ficava a antiga igreja constantiniana do século IV, só foi concluída em 1626, após passar pelas mãos de alguns dos maiores nomes da arquitetura e arte da época sua própria natureza. O Vaticano Now e o Museu Convencional faz um espaço vivo de fé, história e cultura. Os frescos de Michelangelo na Capela Sistina, por exemplo, não são apenas obras de arte, são narrativas teológicas pintadas diretamente sobre as paredes, integradas à arquitetura do local. Separá-lo seria como arrancar páginas de um livro sagrado, perderiam seu contexto, sua essência e, em última análise, seu significado. A própria técnica do afresco, que exige que o artista aplique pigmentos sobre a argamassa ainda úmida, torna a remocal quase impossível sem danificar irreversivelmente a obra. Além disso, muitos desses tesouros estão protegidos por leis internacionais que impedem sua comercialização. A Convenção da Unesco de 1970, por exemplo, proíbe o tráfico ilícito de bens culturais, e o Vaticano, como Estado signatário, está comprometido com a preservação desse patrimônio para as futuras gerações. Mesmo que houvesse interesse em vender alguma peça, a pressão diplomática e a indignação global seriam imediatas. Afinal, como disse certa vez o historiador de arte Kenneth Clark, a arte não pertence à humanidade, mas à humanidade, e o Vaticano, consciente disso, age como guardião, não como proprietário. Outro ponto a considerar e o valor simbólico dessas obras. A Pieta de Michelangelo, esculpida quando o artista tinha apenas 24 anos, não é apenas uma escultura de mármore e a representar a cauda dor materna, um ícone da compaixão cristã. Da mesma forma, a Escola de Atenas, de Rafael, não é um simples mural, mas uma celebração do conhecimento humano, reunindo filósofos da antiguidade em um diálogo atemporal. Essas obras transcendem o mercado de arte, são pilares da identidade cultural ocidental. Quanto aos manuscritos e documentos históricos, como as bulas papais que dividiram o Novo Mundo entre Espanha e Portugal ou os registros dos julgamentos de Galileu e dos Templarios, seu valor é ainda mais complexo. Não se trata apenas de seu preço no mercado de colecionadores, mas de seu papel como testemunhos de momentos decisivos da história. Um pergaminho assinado por um papa do século XV pode valer milhões em um leilão, mas seu verdadeiro valor está na luz que lança sobre as relações entre igreja, poder e sociedade. Vender esses documentos seria como apagar páginas da memória coletiva. Por fim, é importante lembrar que a riqueza do Vaticano não se mede apenas em cifras. Seu verdadeiro tesouro está na capacidade de inspirar, educar e conectar pessoas de diferentes épocas e culturas. A Capela Sistina, por exemplo, recebe milhões de visitantes anualmente, não porque seja um investimento financeiro, mas porque oferece uma experiência espiritual e estética única. Como disse o Papa Francisco, a arte é um caminho para Deus. E nesse sentido, o patrimônio do Vaticano e, antes de tudo, um legado imaterial, impossível de ser quantificado em dólares ou euros, se estendeu à prática para toda a cristandade. Originalmente, o obolo era uma contribuição voluntária dos fiéis, destinada a sustentar as obras de caridade do Papa e a manutenção da Igreja. Com o tempo, porém, tornou-se uma das principais fontes de receita do Vaticano, reunindo milhões de euros anualmente. Essas doações não são apenas simbólicas. Em 2022, por exemplo, o obolo de São Pedro arrecadou cerca de 50 milhões de euros, valor que financia desde projetos sociais em países pobres até a restauração de igrejas históricas. A origem do termo remete ao denário romano, a moeda usada na época de Cristo, e a passagem bíblica em que Pedro afirma que, embora ele e Jesus não tivessem prata nem ouro, poderiam oferecer algo mais valioso, a fé. A tradição se consolidou no século VIII, quando o rei anglo-saxão, convertido ao cristianismo, instituiu um imposto anual de um denário por família para apoiar a igreja em Roma. Com o passar dos séculos, a coleta se espalhou por toda a Europa e, mais tarde, pelo mundo, adaptando-se às realidades locais. Hoje, ela é realizada em paróquias de todos os continentes,
muitas vezes acompanhada de campanhas que destacam a importância da solidariedade cristã. Curiosamente, o obolo now é a única forma de doacal que sustenta o Vaticano. Outra fonte relevante são as contribuições diretas de dioceses e instituições católicas, conhecidas como subsídios eclesiásticos. Esses recursos, muitas vezes provenientes de países ricos como Alemanha, Estados Unidos e Itália, ajudam a equilibrar as finanças do Estado papal, especialmente em momentos de crise. Além disso, há as doações de particulares, desde pequenos fiéis até magnatas que, movidos pela fé ou por interesses estratégicos, destinam quantias expressivas ao Vaticano. Em alguns casos, essas contribuições vêm acompanhadas de pedidos específicos, como a beatificação de um santo ou apoio a uma causa social. No entanto, a gestão desses recursos nem sempre foi transparente. Durante séculos, as finanças do Vaticano foram cercadas de mistério, com pouca prestação de contas à comunidade católica. A situação começou a mudar no século XX, especialmente após escândalos financeiros que abalaram a credibilidade da Igreja. Em 1984, por exemplo, o colapso do Banco Ambrosiano, cujos lacos com o Instituto para as Obras de Religião e o Banco do Vaticano, foram revelados, expôs práticas obscuras de lavagem de dinheiro e empréstimos fraudulentos. O caso, que resultou na morte do banqueiro Roberto Calvi, encontrado enforcado sob a Ponte dos Frades Negros em Londres, levou o Vaticano a adotar reformas para aumentar a transparência. Hoje, o IOR opera sob regras mais rígidas, com auditorias externas e a obrigação de seguir padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro. Ainda assim, críticas persistem, especialmente em relação à falta de clareza sobre como os recursos do obolo e de outras doações são aplicados. Enquanto alguns defendem que o dinheiro é usado prioritariamente para obras de caridade, outros questionam se parte dele não acaba financiando atividades políticas ou investimentos pouco alinhados com a missão espiritual da Igreja. Independentemente das polêmicas, uma coisa é certa: o obolo de São Pedro e as demais fontes de receita do Vaticano refletem a complexa relação entre fé e finanças. Para milhões de católicos, contribuir é um ato de devocal, uma forma de participar ativamente na missão da Igreja. Para o Vaticano, porém, administrar esses recursos exige um delicado equilíbrio entre a tradição e as exigências de um mundo cada vez mais atento à transparência e à responsabilidade fiscal. Afinal, como disse o Papa Francisco em uma de suas homilias, a riqueza da Igreja não está nos cofres, mas nas mãos estendidas daqueles que precisam difundir-se pelo restante da Europa. A tradição foi regulamentada pelo Papa Pio IX em agosto de 1871, por meio da encíclica Saepe Venerabilis. Mais tarde, o Papa Bento XVI reforçou seu significado ao afirmar que o obolo de São Pedro é a expressão mais típica da participação de todos os fiéis nas iniciativas da Sé de Roma em benefício da Igreja Universal. Trata-se de um gesto que vai além do valor prático, carregando uma profunda força simbólica e sinal de comunhão com o Papa e de solidariedade para com as necessidades dos irmãos. Por isso, seu significado espiritual é tão relevante quanto sua aplicação concreta. Os recursos arrecadados são destinados às atividades sociais e humanitarias da Igreja. Apesar de sua influência espiritual sobre mais de 1,3 bilhão de católicos em todo o mundo, o que faz do Papa uma das figuras mais poderosas e influentes do planeta, a diplomacia vaticana atua com discrição, sem ostentar o peso de sua autoridade. Ao contrário de outros chefes de Estado, que dispõem de aeronaves próprias para viagens internacionais, o Vaticano não possui um jato capaz de percorrer longas distâncias. A principal razão para essa limitação é a própria geografia da cidade do Vaticano, um território minúsculo, repleto de edifícios históricos, sem espaço para uma pista de pouso de grande extensão. Assim, o Sumo Pontifício costuma viajar ao exterior em voos da Alitalia, acompanhando a areia de bandeira italiana. Curiosamente, até mesmo a seleção de futebol do Vaticano enfrenta desafios semelhantes. Sem um estadio próprio, os jogadores treinam em campos emprestados na vizinha Alitalia. Outro aspecto intrigante das finanças vaticanas e o chamado Banco do Vaticano, que, na verdade, não é um banco no sentido tradicional. Oficialmente denominado Instituto para as Obras de Religião IOR, a instituição não concede empréstimos nem realiza investimentos em empresas com fins lucrativos. Criado em 1942 pelo Papa Pio XII, seu objetivo é administrar os recursos doados ao Vaticano por pessoas físicas e jurídicas, canalizando-os para dioceses e instituições católicas com dificuldades financeiras, especialmente em países pobres. Apesar de não buscar lucro, o IOR tem a obrigação estatutária de preservar seu patrimônio, o que o leva a investir em ativos de baixo risco,
como títulos públicos e o mercado imobiliário. Atualmente, administra cerca de 7 bilhões de dólares, distribuídos entre aproximadamente 19 mil clientes, dos quais mais de 5 mil são instituições católicas que concentram 85% dos fundos. Em 2022, o Papa Francisco ampliou as funções do IOR, tornando responsável exclusivo pela gestão de todos os ativos financeiros da Santa Sé e de suas instituições vinculadas. Essa centralização reflete uma estratégia de maior controle e transparência, embora a instituição mantenha um perfil conservador em suas aplicações. Historicamente, a Santa Sé concentra seus investimentos na Itália, diversificando sua carteira entre títulos públicos, ações e imóveis, sempre limitando sua participação em empresas a menos de 6%. Trata-se de uma abordagem cautelosa que prioriza a segurança em detrimento de retornos elevados, evitando setores considerados incompatíveis com os princípios cristãos, como indústrias farmacêuticas que produzem anticoncepcionais. Nos últimos anos, houve uma expansão modesta para mercados fora da Europa, incluindo investimentos em títulos de países da Europa Ocidental e operações na Bolsa de Nova York, mas sempre com extrema prudência. Apesar de sua imagem de solidez, a Santa se enfrenta a desafios financeiros recorrentes. Há mais de uma década, relatos apontam para déficits em suas contas. Em 2012, o jornal Los Angeles Times divulgou que o Vaticano havia registrado um rombo de 18,4 milhões de dólares, atribuído à crise econômica europeia, aos altos custos com sua folha de pagamento, que na época contava com 2.832 funcionários, e aos gastos com a difusão da mensagem papal pelo mundo. Em 2019, o cardeal Reinhard Marx, então responsável pelo Conselho para a Economia do Vaticano, revelou que o Papa Francisco havia determinado cortes de despesas para conter um déficit projetado de 70 milhões de euros. A pandemia de Covid-19 agravou ainda mais a situação, reduzindo drasticamente o turismo, uma das principais fontes de receita do Vaticano, e aprofundando os problemas financeiros. A riqueza da Igreja Católica, no entanto, não se limita ao Vaticano. Em 2018, uma investigação do jornal australiano The Age estimou que os ativos da Igreja no estado de Victoria ultrapassavam 9 bilhões de dólares australianos. Extrapolando esses dados para todo o país, o valor total chegaria a 30 bilhões de dólares australianos, cerca de 20 bilhões de dólares americanos na época. Segundo o levantamento, a Igreja seria a maior detentora não governamental de propriedades na Austrália, superando até mesmo grandes conglomerados. Na Alemanha, um relatório do jornal Handelsblatt apontou que as dioceses católicas do país possuíam ativos avaliados em quase 33 bilhões de dólares, reforçando a ideia de que, embora o Vaticano enfrente dificuldades, a instituição como um todo dispõe de recursos consideráveis. Um dos paradoxos mais fascinantes das finanças vaticanas está no valor de seu patrimônio artístico. Obras-primas como o Juízo Final e a Criacal de Adão, de Michelangelo, na Capela Sistina, ou a Escola de Atenas, de Rafael, nas estancias do Vaticano, são inestimáveis para a humanidade. No entanto, em termos contábeis, esses tesouros são registrados com um valor simbólico. Em 2004, um contador da Santa se revelou que a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro eram avaliadas em apenas €1, na época, equivalente a 1,35 dólar. Atualmente, esse valor corresponderia a cerca de 1,16 dólar. A lógica por trás dessa contabilização é clara. Obras imóveis, como afrescos e edifícios históricos, não têm preço de mercado, ao contrário de pecas móveis, como pinturas. A Pieta de Michelangelo, por exemplo, poderia alcançar 50 milhões de dólares em um leilão, segundo estimativas de marchands, mas seu valor cultural e espiritual é incalculável. Por fim, uma parcela significativa dos recursos do Vaticano e destinada à manutenção de sua estrutura administrativa. Cerca de 2/3 de sua receita são consumidos pelo pagamento de salários de seus mais de 3 mil funcionários. Os servidores de nível operacional, incluindo os guardas suecos, recebem remunerações cerca de 25% inferiores às praticadas no mercado italiano, uma diferença compensada, em parte, pela estabilidade e pelo prestígio de trabalhar para a Santa Sé. Além das vantagens já mencionadas, os funcionários do Vaticano também estão isentos do pagamento de impostos sobre seus rendimentos, um benefício que equilibra, em parte, os salários abaixo da média do mercado italiano.
A Santa Se ainda oferece cobertura integral de saúde e um sistema de aposentadoria sólido, garantindo segurança financeira aos seus colaboradores. Em setembro de 2022, o Vaticano criou o cargo de diretora de recursos humanos, ocupado pela advogada espanhola Lúcia Riera Tejedor, que anteriormente exercia funcal semelhante em subsidiarias da grife de moda Loewe e no Banco Espanhol Inversis. Essa nomeacal reflete a crescente profissionalização da Gestal Vaticana, adaptando práticas modernas de administração a uma estrutura milenar. O Vaticano opera como a matriz de uma organização extremamente horizontal e descentralizada. Especialistas em gestão organizacional destacam a simplicidade da hierarquia eclesiástica, que, apesar de abranger mais de 1,3 bilhão de fiéis, funciona com apenas 4 níveis administrativos: o Papa, os bispos, os sacerdotes e os leigos. Essa estrutura enxuta contrasta com a complexidade de grandes corporações multinacionais. A Igreja Católica é composta por 2.818 dioceses ao redor do mundo, cada uma delas atuando como uma unidade autônoma com administração própria. Embora algumas dioceses mais pobres recebam apoio financeiro da Santa Sé, as mais ricas ou com superávites em seus fluxos de caixa costumam enviar recursos ao Vaticano, que são direcionados a missões evangelizadoras e obras humanitárias. Um exemplo notável de como o prestígio do Papa pode transformar ativos em recursos para a caridade ocorreu em 2014. A fabricante de motocicletas Harley-Davidson presenteou o Papa Francisco com um modelo 0 km, que ele nunca chegou a utilizar. No entanto, o pontifício assinou o tanque de combustível da moto e a doou a Caritas, uma organização católica de assistência social. A Caritas leilou a motocicleta por 210 mil euros, 7 vezes o seu valor de mercado, e aplicou o montante na reforma de moradias precárias em Roma. Assim, um bem avaliado inicialmente em 30 mil euros multiplicou seu valor apenas com a assinatura do Papa, demonstrando como o simbolismo pode se converter em impacto social concreto. Os meios de comunicação do Vaticano também operam com um modelo peculiar. A Rádio Vaticano, fundada em 1931 e administrada pela Companhia de Jesus, transmite sua programação em 39 idiomas, abrangendo ondas curtas, frequência modulada e plataformas digitais. Sua missão é divulgar as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja Católica em geral. Com 330 funcionários, a emissora custa cerca de 7 milhões de dólares anuais, mas gera receitas de apenas 1 milhão, sendo o déficit coberto pelo Vaticano. Situação semelhante ocorre com o L'Osservatore Romano, jornal oficial da Santa Sé, fundado em 1861 e publicado atualmente em 17 idiomas, com edicões diárias, semanais ou mensais. Ambos os veículos priorizam a difusão da mensagem católica em detrimento da lucratividade, reforçando o caráter não comercial de suas operações. Em 2014, a Capela Sistina, famosa por seus afrescos de Michelangelo e por ser o local onde ocorre o conclave para a eleição do Papa, foi alugada pela primeira vez em seus mais de 600 anos de história. A montadora alemã Porsche utilizou o espaço para um evento corporativo, no qual 40 convidados assistiram a um concerto do coro da Academia Nacional de Santa Cecília, fundado no século XVI. Embora o valor pago pelo aluguel não tenha sido divulgado, especula-se que tenha sido substancial, considerando que a Capela Sistina oferece um cenário único, incomparável a qualquer teatro ou sala de concertos do mundo. O episódio ilustra como o patrimônio cultural do Vaticano pode ser monetizado em ocasiões excepcionais, sem comprometer sua integridade religiosa. At 2002, o Vaticano possui a sua própria moeda, a lira vaticana, que circulava legalmente dentro de seus limites territoriais. De acordo com os pactos de Latral, assinados em 1929 entre o Papa Pio XI e o governo italiano de Benito Mussolini, o valor da lira vaticana era atrelado ao da lira italiana. A partir desse acordo, as 3 moedas, vaticana, italiana e de San Marino, passaram a ter curso legal nos 3 territórios. Com a adoção do euro pela União Europeia, o Vaticano, embora não seja membro do bloco, também passou a utilizar a nova moeda em 2002. Por meio de acordos financeiros com a Itália, o Estado da Cidade do Vaticano recebeu autorização para cunhar suas próprias moedas de euro, mas não para imprimir cédulas, seguindo o mesmo modelo adotado por outros microestados europeus. Em janeiro de 2021, um tribunal do Vaticano condenou o ex-banqueiro Angelo Caloia, de 81 anos, a 8 anos e 11 meses de prisão. Caloia, que dirigiu o Instituto para as Obras de Religião, conhecido como Banco do Vaticano, entre 1999 e 2009, foi acusado de malversação e lavagem de dinheiro.
em um processo iniciado em 2018. Ele se tornou o funcionário de mais alto escalão da Santa Se a ser condenado por crimes financeiros. Além de Calóia, também foram sentenciados os advogados italianos Gabriele Liluso, de 97 anos, e seu filho Lamberto Liluso, de 55, que atuavam como consultores do banco. O caso reforçou os esforços do Papa Francisco para aumentar a transparência nas finanças vaticanas, combatendo práticas obscuras que, no passado, mancharam a reputação da instituição. Esperamos que essas informações tenham ampliado sua compreensão sobre as particularidades financeiras e administrativas do Vaticano. Se você tiver alguma observação ou curiosidade adicional, compartilhe nos comentários. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe com amigos e familiares e ajude a disseminar conhecimento. Se ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se e acompanhe nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.